Você acha que conhece a Sibéria? Neve, exílio, um frio sem fim? Mas e se tudo isso fosse só a superfície? Se você se afastar agora, talvez nunca descubra o que existe sob essa camada branca. Um mundo tão vasto e imprevisível que parece outro reino escondido dentro da Terra. O que você imagina quando ouve o nome Sibéria? Você consegue visualizar lagos transparentes, montanhas douradas e a borda viva do Pacífico no mesmo mapa. Aqui, o silêncio tem cor, o vento dita o ritmo e a luz muda o tempo, como se cada dia tivesse uma trilha sonora própria. O que você conhece como Sibéria cobre mais de 13 milhões de quilômetros quadrados, uma escala que engole países inteiros. Em muitas áreas, há menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Então, a distância vira paisagem. O Lago Baikal guarda cerca de 1/5 da água doce não congelada do planeta e abriga um tipo de foca que só vive ali. Nas dunas de Chara, a areia encosta em taiga e lagos aos pés das montanhas Kodar, sem transição. Em Yakutsk, cidades inteiras se apoiam no permafrost, e o ar gelado pode virar névoa nas ruas. E não é só natureza. Irkutsk aquece o viajante com fachadas de madeira e cafés à beira do Angará. Novosibirsk pulsa com ciência, ópera e um centro urbano que move negócios pela região. Vladivostok entrega pontes, colinas e o sabor salgado do mar no fim da Transiberiana. Você teria coragem de atravessar esse continente de trem, vendo a paisagem mudar como um filme? Quer sentir a fumaça das fontes termais de Kamchatka, o vento das montanhas Altai e o brilho das rochas de Stolby, tudo na mesma viagem? A Sibéria não pede pressa, ela pede olhos atentos, roupa certa e vontade de se surpreender. Porque aqui cada horizonte parece prometer outra realidade por muito tempo. Ao chegar nas margens do Lago Baikal, o que se revela é menos um lago e mais um mar. Um espelho azul profundo, cercado por picos que se vestem de taiga. A primeira sensação é de escala, com a água se perdendo no horizonte sem que se possa ver a outra margem. Um vasto domínio que contém cerca de 20% da água doce superficial do mundo. No verão, as trilhas se abrem, revelando flores silvestres e o cheiro de pinho aquecido. No inverno, tudo se transforma em um palco de gelo transparente, onde se pode caminhar sobre superfícies que parecem vidro lapidado. A ilha Okhon é o coração da experiência, acessível por balsa ou por estrada de gelo, abrigando a sagrada rocha xamânica, um promontório de beleza selvagem e intocada que combina estepe, praias de areia e falésias dramáticas. Este é o mais antigo e profundo reservatório de água do planeta. Um laboratório vivo, famoso por abrigar a Nerpa, a única foca de água doce do mundo. Mas o que torna este lugar imperdível é a pura imersão sensorial. Imagine-se deslizando sobre o gelo no inverno, observando as bolhas de metano perfeitamente esféricas presas no gelo cristalino, uma obra de arte da natureza só dali. A água é límpida e gelada, e o silêncio é profundo, quebrado apenas pelo vento e, às vezes, pelo som ancestral dos rituais. A porta de entrada mais prática é Irkutsk. Dali, vilarejos como Listvianka ficam a cerca de 1h30 de carro, ou a experiência cênica da ferrovia Circumbaikal oferece um trem turístico ao longo da costa sul. Para Okhon, o acesso é por ônibus ou carro fretado até o ponto de balsa. Reserve acomodações e passeios de jipe com antecedência e use sempre múltiplas camadas de roupa, pois o clima muda rapidamente. A jornada do Baikal é uma lição de tempo, purificando a alma para os desafios que ainda aguardam em terra firme, logo além da montanha. Chegar a Irkutsk é encontrar um conforto urbano no coração da Sibéria.
As ruas mostram fachadas de madeira rendilhada, em tons de azul e esmeralda, lado a lado com edifícios de pedra maciça. Às margens do rio Angara, que corre poderoso mesmo nos meses mais frios, o centro tem clima de encruzilhada histórica. Deslumbre um cenário antigo: casas de troncos esculpidos, pátios acolhedores e cafés que aquecem a alma. O encanto de Irkutsk está no contraste. A elegância herdada da riqueza do comércio de peles e do ouro dos séculos XVIII e XIX cria uma ilha de arte em meio à taiga. Aproveite para visitar Nikola, uma pequena cidade, nas margens do rio Angara, na região de Irkutsk, na Rússia. Um refúgio à beira d'água, onde a paisagem dita o ritmo e o silêncio parece ter textura. A cena perfeita é segurar um chocolate quente e observar a vida seguir seu curso, com o Angara correndo firme ao lado, sabendo que o Baikal está a poucas horas. O aeroporto é o principal centro de conexões do leste siberiano, com voos de Moscou e de grandes cidades asiáticas. Bondes e ônibus funcionam bem e o centro histórico se explora a pé. Para aproveitar, hospede-se no centro e reserve no mínimo 2 dias. No fim do verão e no outono, o frio permite longas caminhadas. No inverno, a cidade vira uma verdadeira poesia branca. Ao leste, o que se revela ao pousar na península de Kamchatka é um cenário que desafia a realidade. Esta é a terra do fogo e do gelo da Sibéria, uma região montanhosa, remota, onde 29 vulcões ativos e mais de 160 adormecidos dominam o horizonte, soltando fumaça. A paisagem é de fogo subterrâneo, contrastando com neve perene, estendendo-se até o Pacífico. Na capital, Petropavlovsk-Kamchatsky, você verá a baía cercada por picos perfeitos, incluindo os vulcões Koryaksky e Avashinsky. O cheiro é de enxofre e sal marinho. O que torna Kamchatka imperdível é o acesso visceral à força geológica do planeta. Uma experiência que não pode ser replicada em nenhum outro lugar do continente. É a chance de testemunhar a Terra respirando. A experiência mais rara é um sobrevoo de helicóptero sobre o Vale dos Geysers, um dos maiores campos de geysers do mundo, onde colunas de vapor irrompem da tundra e rios borbulhantes de lama criam uma trilha sonora primitiva. A região também é um santuário de vida selvagem, lar de uma das maiores concentrações de ursos pardos do planeta, que podem ser vistos pescando salmões em rios transparentes durante a migração anual. Um espetáculo de pura natureza selvagem. Chegar a Kamchatka exige um voo para Petropavlovsk-Kamchatsky, com conexões a partir de hubs como Moscou ou Vladivostok. A locomoção é o maior desafio. A infraestrutura rodoviária é limitada, tornando o helicóptero ou veículos off-road robustos as únicas opções para a maioria das atrações. Agências de turismo especializadas são essenciais e devem ser reservadas com bastante antecedência. A melhor época é o verão, julho a setembro, quando o clima é mais ameno para caminhadas e observação de ursos. Para melhorar a experiência, reserve pelo menos 5 dias inteiros e esteja preparado para mudanças climáticas bruscas. A bagagem deve incluir equipamentos de caminhada resistentes, pois você estará pisando em uma terra que está sempre em movimento, pronta para levá-lo ao próximo território inexplorado. Ao entrar nas montanhas Altai, você cruza para a chamada Suíça Siberiana, um nome pequeno diante do tamanho do silêncio. Surgem picos nevados, vales de estepe e lagos glaciais de azul quase irreal. Rios esmeralda cortam florestas de coníferas e prados abertos.
onde cavalos pastam livres. A luz costuma dourar os cumes mais altos, como o Monte Beluca, montanha venerada, e um dos grandes símbolos da região. Perto das fronteiras com a Mongólia e o Cazaquistão, petróglifos e gravuras rupestres lembram que este lugar já foi rota de migrações e culturas antigas. Altai é imperdível porque entrega uma reconexão total com a natureza. Aqui se encontram a taiga siberiana, as paisagens que anunciam o deserto mongol e as estepes cazaques. O que torna tudo único é a mistura de cenário alpino com vida nômade. Você pode acampar à beira do lago Teletskoy, sentir o cheiro de ervas selvagens e ouvir o vento como se fosse música. Para mergulhar de verdade, participe de uma expedição a cavalo e siga trilhas usadas por pastores. O acesso costuma passar por Gorno-Altaisk, com conexões por estrada a partir de Barnaul ou Novosibirsk. A estrada Chuisky já vale a viagem. Para áreas remotas, prefira tração nas 4 rodas ou expedições guiadas. A melhor temporada vai de junho a setembro e vale reservar pelo menos 4 dias. Se você ama desbravar novas culturas, descobrir curiosidades surpreendentes sobre países e cidades ao redor do mundo, e está sempre em busca da próxima história que vai te deixar de boca aberta, então, esse canal é para você. Curta, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E se você conhece alguém que também ama explorar o mundo, compartilhe com eles. Vamos juntos transformar cada vídeo em uma nova aventura. Chegar a Vladivostok é ver o fim da linha ou o começo, dependendo do seu mapa. A cidade se espalha por colinas íngremes que descem até a Baía do Chifre de Ouro e o Estreito do Bósforo Oriental, com panoramas que lembram metrópoles costeiras. O ar tem sal, vento frio e o ritmo constante de porto. 2 pontes suspensas, a Ponte Ruski e a Ponte do Chifre de Ouro, marcam a paisagem e ligam o continente à ilha Ruski e às margens da baía. No centro, ruas compactas misturam arquitetura do fim do século XIX, influência asiática e europeia, e restaurantes onde frutos do mar chegam frescos. Vladivostok é imperdível por ser o portal da Sibéria para o Pacífico e o símbolo geográfico da ferrovia transiberiana. O contraste entre história naval e modernidade dá ao lugar uma energia rara, mas é no panorama ao redor que Vladivostok se revela por inteiro. A cidade vive entre baías recortadas, promontórios e ilhas, onde o Pacífico muda de humor ao longo do dia e o horizonte parece sempre em movimento. Do alto das colinas, você enxerga a malha de pontes, o vai e vem de navios, e a ilha Ruski estendendo suas enseadas e praias de água fria, com trilhas e mirantes voltados para o mar aberto. Em dias claros, a luz destaca o desenho da costa e faz o porto parecer um mapa vivo. Quando a neblina chega, tudo ganha um ar cinematográfico, como se a cidade estivesse flutuando entre Europa e Ásia. O aeroporto internacional facilita a chegada, mas desembarcar de trem é o gesto mais icônico, após cerca de 9.288 quilômetros desde Moscou. Para circular, ônibus, táxis e funicular bastam. O melhor período é o fim do verão e o começo do outono, quando o clima fica ameno e as brumas baixam. Reserve pelo menos 3 dias. Depois do sabor salgado de Vladivostok, Novosibirsk aparece como uma virada brusca, uma metrópole que troca o mar por ciência e movimento. Considerada a capital não oficial da Sibéria, ela cresceu no encontro da ferrovia transiberiana com o rio Obi e conserva essa energia de cruzamento. O centro tem avenidas amplas e uma presença monumental,
a Ópera e Ballet de Novosibirsk, apontada como o maior teatro da Rússia, com um prédio que impõe respeito mesmo no frio. Entre blocos de traço soviético, surgem cafés modernos, livrarias e uma vida universitária que mantém a cidade acordada. O que torna tudo único é o Akademgorodok, a cerca de 30 quilômetros do centro, criado na década de 1950 como cidade acadêmica. Em meio aos pinheiros, institutos e laboratórios parecem escondidos, e você sente a Sibéria pensando, não apenas sobrevivendo. Para fechar o passeio, com a mesma sensação de escala que define a região, caminhe sem pressa por praças largas, observe o ritmo das pontes sobre o Obi e repare como a cidade alterna entre monumentalidade e detalhes cotidianos, sempre com um ar de futuro em construção. A chegada é fácil pelo aeroporto Tolmachevo, um dos maiores hubs do país. Para circular, ônibus, bondes e metrô dão conta. Para o Akademgorodok, use táxi ou ônibus expresso. O melhor período vai de junho a agosto, ou na transição para o outono. Reserve no mínimo 2 dias. Aproximar-se das dunas de Chara é levar um susto geográfico. Um deserto de areia dourada, com formas perfeitas, perdido no coração gelado da Sibéria. O Charan Sands se espalha por cerca de 50 quilômetros quadrados, e o cenário parece impossível. Atrás das dunas, a Cordilheira Kodar exibe montanhas nevadas. Ao lado, taiga de coníferas e lagos frios encostam na areia, quase sem transição. O vento move grãos claros e cria um silêncio seco, como se o lugar tivesse sido recortado de outro continente e colado ali. Chara é imperdível pelo contraste físico e visual. Você sobe a duna sentindo a areia fina escorrer entre os dedos. E poucos passos depois, encontra água gelada e sombras densas de floresta. Sob o sol, a areia aquece. Ao redor, o ar lembra que o subártico manda. É a Sibéria provando que não cabe em um único rótulo, oferecendo uma fotografia que fica gravada na memória, dourado, verde escuro e branco no mesmo quadro. Chegar exige espírito de aventura. O acesso costuma passar pelo vilarejo de Chara e, de forma mais confiável, pela ferrovia Baikal-Amur, com parada em Novaya Chara. Da estação até as dunas, a travessia pede veículo todo o terreno ou caminhada, em um trecho de cerca de 10 quilômetros. O melhor período é o fim do verão e o começo do outono. Leve camadas, leveza para a areia, agasalho para o entorno. Depois do deserto improvável das dunas de Chara, Sakhalina muda o cenário. Agora, é o oceano que dita o ritmo. Ao chegar à ilha Sakhalina, você pisa no maior território insular da Rússia, entre o Mar de Okhotsk e o Mar do Japão. A paisagem mistura colinas densas, praias de cascalho, trechos de areia escura e vulcões adormecidos que desenham um horizonte áspero. Em Yuzhno-Sakhalinsk, a capital, aparecem traços soviéticos ao lado de uma herança japonesa visível, fruto de um passado que ainda marca ruas, museus e detalhes do cotidiano. O ar tem cheiro de sal do Pacífico Norte, e a névoa, quando desce, cobre a costa e deixa tudo com um drama natural. Em vários pontos, o litoral parece bruto e intacto, com enseadas frias, falésias e uma sensação constante de borda do mundo. O ar carrega o sal do Pacífico Norte, e a névoa, quando desce, apaga linhas do horizonte e transforma qualquer caminhada em cena cinematográfica. Até os detalhes do cotidiano lembram que esta ilha viveu encontros e disputas, como se a história estivesse espalhada em pequenas pistas pelo caminho. Sakhalina é imperdível pelo isolamento e pela natureza marítima, tão diferente do interior continental. O que torna o lugar único é a abundância de frutos do mar.
especialmente caranguejos e pescados de águas frias, servidos com uma frescura difícil de igualar. Para ver a ilha em estado bruto, siga até o Cabo Velican, onde arcos de pedra e falésias recortadas pelo mar se projetam sobre ondas pesadas. O acesso é feito por voos até Yuzhno-Sakhalinsk, com conexões a partir de Khabarovsk ou Vladivostok, ou por balsa do continente. Ônibus e trens ajudam, mas para as costas mais dramáticas, vale tour, guiado ou veículo robusto. A melhor época é de agosto a setembro. Reserve no mínimo 3 dias. Entrar no Planalto de Putorana é cruzar para um anfiteatro colossal de basalto, além do Círculo Polar Ártico. Os topos planos formam muralhas naturais, e no verão, a luz longa cria uma atmosfera quase irreal, como se a geologia tivesse voz. Putorana é conhecido como o Reino das Águas. Cânions profundos e lagos estreitos se encaixam entre rochas escuras, enquanto cachoeiras despencam em sequência, espalhadas por um território que parece intocado. A sensação é de caminhar em uma terra primitiva, onde vento e gelo ditam as regras. O lugar é imperdível pela natureza subártica em estado bruto e por ser Patrimônio Mundial da Unesco. O que torna tudo único são os traps siberianos, degraus de rocha que multiplicam quedas d'água em quase todas as direções. Em dias claros, as águas frias refletem picos achatados, como fortalezas. Com sorte, você pode avistar o Carneiro das Neves de Putorana, raro e adaptado ao isolamento. O som dominante alterna entre o uivo do vento e o rugido das quedas. Um silêncio que só a força da paisagem consegue interromper. Chegar já é parte da aventura. O acesso costuma passar por Norilsk, com permissão especial, ou por rotas que seguem até lagos como o Lama, continuando de helicóptero ou barco. A melhor época é o curto verão ártico, em julho e agosto. Vá com operadores experientes e leve roupas de frio, mesmo no verão. Chegar às Ilhas Kurilas é encontrar um arco vulcânico de 56 ilhas entre Kamchatka e o Japão, uma fileira de picos que emerge do Pacífico como se a Terra ainda estivesse se levantando. Aqui, a placa do Pacífico mergulha sob a placa euroasiática e a paisagem entrega vulcões fumegantes, praias de areia negra e baías profundas, quase sempre com névoa espessa. O ar é frio e úmido, com cheiro de algas e enxofre, e o mar costuma revelar vida em abundância, de aves em bandos a leões marinhos, com chance real de avistar baleias. As Kurilas são imperdíveis porque juntam geologia ativa e litoral selvagem em um único quadro. O que torna o lugar único é a combinação de vulcões e fontes termais acessíveis, muitas delas perto do mar, onde água quente encontra oceano gelado. Em ilhas como Iturup, trilhas levam a crateras, fumarolas e encostas que parecem recém-formadas, enquanto falésias escarpadas abrigam colônias de aves marinhas. A sensação é de estar na fronteira do mundo, com o som do vento e das ondas como trilha constante. O acesso é complexo. Costuma passar por Sakhalina, com voos de conexão e depois por balsa sazonal ou voos menores e irregulares para as ilhas principais. Entre ilhas, a locomoção é por barco. A melhor época é o fim do verão, de agosto a setembro. Reserve tours com antecedência, vista-se em camadas impermeáveis e esteja pronto para atrasos. Ao cruzar os umbrais da Yakutia, você pisa no polo gelado do mundo, onde o tempo é medido em milênios de permafrost. Esta é a maior região subnacional, um domínio de floresta boreal e tundra. A capital, Yakutsk, é uma das cidades mais frias do planeta, onde edifícios são erguidos sobre estacas
para evitar o derretimento do solo congelado. O ar é seco e frio. No inverno, as temperaturas podem cair para menos 50 graus, transformando a respiração em névoa gelada. O poderoso rio Lena domina a paisagem, a principal artéria fluvial da região. Yakutia é imperdível por oferecer uma experiência de vida e cultura em condições extremas, a prova da resiliência humana. O que torna o lugar único é a sua localização na criosfera, o reino do frio eterno. A experiência mais rara é visitar o Parque Natural Pilares do Lena, uma maravilha geológica a cerca de 150 quilômetros de Yakutsk. Colunas de arenito, de até 200 metros de altura, se estendem ao longo da margem do rio, criando um muro de rocha que parece ter sido talhado por gigantes. É um espetáculo de silêncio e verticalidade, onde a cultura ligada ao xamanismo adiciona uma camada de mistério. O principal hub de acesso é o aeroporto de Yakutsk. Chegar aos Pilares do Lena exige uma viagem de barco de 1 ou 2 dias, a maneira mais cênica de apreciar a escala do rio Lena. A melhor época para visitar é o verão, junho a agosto, quando o rio está navegável. Para otimizar, reserve um cruzeiro fluvial. No inverno, o Lena se transforma em uma rodovia de gelo, uma experiência extrema. Para a Yakutia, vista-se com roupas térmicas pesadas, não importa a época. Este é o reino do frio. Mas a jornada ainda guarda beleza inabalável em terra firme. Rompa a cortina da taiga, em Krasnoyarsk, e encontre uma paisagem onde a rocha desafia a floresta. A reserva natural de Stolby, um domínio geológico, onde monólitos de cienito se elevam abruptamente da densa taiga como sentinelas ancestrais. A sensação é de entrar em uma floresta petrificada, onde pinheiros e abetos gigantes abraçam pilares que parecem esculturas abstratas. As rochas, algumas atingindo 100 metros de altura, têm nomes poéticos como Avô e Pena. E o ar fresco da floresta tem o cheiro de resina de pinho e terra úmida. O local é um refúgio acessível, mas que mantém uma atmosfera de aventura. Stolby é imperdível por sua acessibilidade e pela cultura única do Stolbismo, um estilo de vida local de escalada e camaradagem que remonta ao século XIX, onde os habitantes de Krasnoyarsk veem estas rochas como parte de sua identidade. O que torna o lugar único é a experiência de se juntar aos Stolbists locais que escalam as rochas sem equipamento de segurança, usando apenas a topografia natural. Uma tradição cultural esportiva que é só dali e não recomendada para turistas. A experiência rara é escalar o mirante acessível do segundo pilar e sentir o vento vindo do vale, observando a taiga se estender até onde a vista alcança, pintando um quadro verde de proporções épicas. O hub de acesso principal é o Aeroporto Internacional de Krasnoyarsk. Chegar à reserva é simples. Um ônibus local ou táxi leva você até a entrada, que fica a cerca de 30 minutos do centro da cidade. A locomoção dentro do parque é feita por uma estrada pavimentada nos primeiros quilômetros, ideal para aquecimento, e depois por trilhas bem sinalizadas que levam aos diferentes pilares. A melhor época para visitar é de maio a outubro, quando as trilhas estão secas. Para otimizar a visita, reserve o dia inteiro e chegue cedo para evitar multidões. Leve água e sapatos de caminhada robustos. Os pilares de Stolby são a última grande elevação antes de a Sibéria se abrir novamente, revelando um caminho que aguarda a próxima grande viagem. A jornada através da Sibéria é uma odisseia de contrastes extremos, culminando na acessibilidade majestosa da reserva natural de Stolby em Krasnoyarsk. Do gelo eterno de Yakutia e dos imponentes pilares do Lena, que narram a história geológica do permafrost, à singularidade vulcânica das ilhas Kurilas e da península de Kamchatka,
Esta expedição provou que a Sibéria é o último grande território de fronteira da Terra. Exploramos a modernidade pulsante de Novosibirsk, o coração científico da região, e a fusão cultural e naval de Vladivostok, o portal para o Pacífico. Mergulhamos no isolamento épico do Planalto de Putorana, o reino das cachoeiras árticas, e atravessamos a anomalia do deserto frio das dunas de Chara. A diversidade geográfica é inigualável. Você viu estepes, montanhas glaciais, taiga densa e litorais vulcânicos. Cada destino revelou não apenas paisagens selvagens, mas também a notável resiliência e cultura dos povos que habitam este vasto domínio. Mais do que uma simples viagem, esta foi uma experiência de profunda reconexão com as forças primitivas do planeta, onde a natureza está sempre em primeiro plano, desafiando e recompensando o viajante, com vistas que não existem em nenhum outro lugar. A Sibéria não é um fim, mas um começo de entendimento sobre a vastidão e a beleza indomável do mundo.